Obrigada, Paulo. Obrigada aí pela organização, pelo convite, por essa iniciativa tão importante. Esse é um tema importantíssimo e está mais do que na hora da gente conversar bastante sobre os vários tipos de biobancos, né. Então, eu imagino que eu fiquei no final justamente por causa disso. A união, né, de biobanco da biodiversidade com biobanco de material biológico humano. Então, eu queria começar com um histórico. Eh, bom, a gente esse biobanco é muito novo, tá, ele foi inaugurado no final de 2021 como biobanco Covid-19, com financiamento do Ministério da Saúde, como uma das ações da Fiocruz no enfrentamento da pandemia. É uma proposta inovadora por considerar o conceito mais moderno de biobanco, com base, né, na ISO 23887, que já foi mencionada diversas vezes hoje, e por contemplar material biológico humano e da biodiversidade, começando com vírus, na mesma infraestrutura. A gente teve um início de operações em regime emergencial em janeiro de 2022, a gente estava, né, no meio da pandemia. Tivemos então o fim da emergência de saúde pública referente à Covid em maio de 2023, e aí a gente teve a aprovação pelo sistema CEP-CONEP em junho de 2023 do nosso biobanco de amostras humanas. Bom, e aí tivemos, né, necessidade de ampliação do escopo para contemplar o depósito de materiais biológicos humanos relacionados a outras doenças de interesse e também de micro-organismos de interesse taxonômico, epidemiológico e biotecnológico, além de vírus, né, bactérias, fungos e protozoários, são os 4 micro-organismos que a gente trabalha aqui na Fiocruz. E aí, consequentemente, tivemos a mudança do nome de Biobanco Covid-19 para Biobanco da Biodiversidade e Saúde da Fiocruz, o BBS Fiocruz, em dezembro de 2023. Aqui, rapidamente, a gente teve a inauguração, né, do biobanco, com a presença do ministro na época, a presença da nossa presidente na época, que hoje é a nossa ministra da Saúde, a Anísia, e outras autoridades. Então, estávamos em plena pandemia. Bom, a proposta, como eu disse, é inovadora. Ela, então, temos, né, o material biológico humano, o nosso biobanco de material biológico humano vinculado à rede Fiocruz de biobancos, que inclusive já foi citada hoje mais cedo, seguindo toda a regulamentação referente a material biológico humano, né? E a gente tem a coleção, as coleções, na verdade, agora já é as coleções da biodiversidade, né? Inicialmente a coleção de vírus, associada à coordenação de coleções biológicas da Fiocruz e com, seguindo, né, cumprindo toda a legislação nacional, né, a nossa lei 13123/2015 e o decreto que regulamenta, assim como a legislação internacional, especificamente o Protocolo Nagoya, do qual também foi mencionado algumas vezes hoje, mais cedo. É bom mencionar que a nossa coleção de vírus, ela foi reconhecida institucionalmente recentemente, tá, então ela se juntou às outras 36 coleções biológicas da Fiocruz. Hã, bom, essa é a nossa infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura de 1.100 metros quadrados, de área edificada, e 5.450 metros de urbanização de área externa, incluindo iluminação externa, redes de infraestrutura. A gente tem, então, uma construção com condições adequadas de manutenção, incluindo o suprimento de energia elétrica estabilizada, com redundância, central de nitrogênio e sistema automatizado e de monitoramento, né. Então, aqui está o biobanco, as diversas estruturas que a gente tem além do biobanco e a nossa planta. Aqui na parte interna, temos então as áreas laboratoriais, né, de classificação de biossegurança
nível 2 e áreas administrativas. E a gente tem uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 1,5 milhão de alíquotas de material biológico humano e da biodiversidade em tanques de nitrogênio líquido e ultrafreezer. São áreas separadas, né. Essa, por exemplo, é a nossa área, a maior, né, de tanques. A sala de tanques de nitrogênio líquido é da biodiversidade e a sala de ultrafreezers é a de material biológico humano. Esse é o nosso organograma, então a gente tem a gerência geral, né, comigo à frente, temos a assessoria de planejamento e gestão, temos 3 gerências: gerência da qualidade, com gestão da qualidade, biossegurança, bioproteção e ambiente, gestão de equipamentos, apoio predial, temos a gerência de relações com o ambiente externo, gerência de materiais biológicos e serviços tecnológicos, onde estão as nossas coleções, né, da coleção de material humano, da biodiversidade, começando com a coleção de vírus, e agora iniciando uma coleção ambiental, começando com materiais vindos do projeto FioAntar, né, o projeto da Fiocruz na Antártica, e a coleção de backup da Fiocruz, que é um serviço que a gente está prestando para a Fiocruz para preservar os exemplares mais importantes das nossas 36 coleções na preservação em nitrogênio líquido. E a nossa equipe aqui do lado, né, que sustenta todo esse trabalho que o Biobanco vem fazendo. Bom, como eu falei, a gente tem aí essas coleções aqui, né, temos a coleção de material biológico humano, começando com Covid, né, a gente recebeu amostras de swab de orofaringe oriundas da nossa central analítica aqui. Coleção de vírus, com principalmente isolados de SARS-CoV-2, mas a gente também tem linhagem já de Zika, chikungunya e Culex flavivírus. A coleção de backup, como eu falei, né, a coleção ambiental, que são as amostras de água e de solo, da subcoleção FioAntar, e futuramente a gente vai ter a expansão do biobanco para podermos ter uma coleção de bactérias, de protozoários e de fungos. Desculpa. E dessa forma completar o nosso antigo projeto, Centro de Recursos Biológicos em Saúde da Fiocruz, que era composto, né, o projeto original composto dos 4 micro-organismos. Bom, a gente tem 3 tipos de depósito de material biológico: o depósito aberto, onde o material vai para o catálogo, né, e é fornecido; o restrito, em que ele vai para o catálogo, mas os depositantes são contactados para saber se eles autorizam o depósito; e o fechado, que é um depósito de segurança. Isso serve tanto para o material biológico humano quanto da biodiversidade. A nossa atuação, então, é no processamento de material biológico, armazenamento desse material, catalogação dos materiais biológicos e gerenciamento de dados através do NORA-iBanks, que é o sistema de gerenciamento, e também temos um sistema de continuando. Distribuição, também fazemos a distribuição de material biológico com rastreabilidade e futuramente, forneceremos o serviço de consultoria e treinamento. Para tudo isso, então, a gente tem a questão da gestão da qualidade, tudo com base na ISO 23877, biossegurança, bioproteção e a conformidade ética e legal, né. A gente já falou bastante sobre essa questão. Eu sempre falo que nós, coleções biológicas e biobancos, nós somos intermediários, a gente tem que fornecer material biológico com origem legal, então garantindo que esse material foi obtido de acordo com as legislações pertinentes, nacionais e internacionais. Bom, a relevância estratégica do BBS Fiocruz, né, está no seu papel estratégico para o SUS, apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inovação também, pesquisa e
o apoio, né, para pesquisa e vigilância epidemiológica, apoio para pesquisa ambiental e da biodiversidade, além da conservação ex situ. E, nós temos um plano de sustentabilidade, né, que está sendo, construído com base em benchmarking, melhores práticas internacionais. A ideia é trabalhar com diversificação das fontes de financiamento, investimento em recursos humanos e infraestrutura, estabelecimento de parcerias, implementação de procedimentos rigorosos de controle de qualidade e garantia da conformidade dos princípios éticos e normas legais. Com isso eu termino minha apresentação só falando, voltando na questão aí que foi discutido, né, sobre a questão de redes, né. É importantíssimo a gente trabalhar na construção de uma rede que reúna várias iniciativas. A gente atualmente tem diversas iniciativas de redes de biobancos de material humano, da biodiversidade, recursos genéticos, da agricultura, né, como foi mostrado pelo Samuel. A nossa falecida, né, rede brasileira de centros de recursos biológicos, a gente tem que trabalhar para realmente, na direção, né, de conseguir construir uma rede única, envolvendo todas essas iniciativas e, claro, as iniciativas de biobancos de material humano também. E com isso eu finalizo. Muito obrigada. Manuela, eu é que agradeço, muito bom, bacana demais. E aí é isso mesmo, você entendeu. A gente colocou você para fazer esse fechamento justamente para juntar as coisas. Então, a gente intercalou lá a diversidade, né, dos acervos. Então, a gente falou material humano, microbiologia, diversidade, recursos genéticos, material humano, projeto lá da Tereza, que é incrível lá, misturando essa questão de blockchain, novas tecnologias. De novo, a Márcia falando com material derivado de humanos e você para finalizar fazendo essa junção de tudo e claro que você também é um ícone assim nesse contexto em relação à repartição de benefícios, acesso e repartição de benefícios, DSI e tal. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir para essa estratégia que a gente está tentando montar. Então agora, gente, eu vou eu tenho duas perguntas que são bem direcionadas, eu vou fazer para os palestrantes, aí eu peço por favor para quem estiver disponível aí dos palestrantes já puderem voltar, porque a primeira pergunta é da própria Manuela, para a Tereza, que ela fala que ela pergunta aqui, é da própria Manuela para a Tereza, quando ela fala aqui que queria saber se há o depósito do material biológico físico sequenciado, os vouchers, em algum biobanco coleção. E aí, Tereza, você tá por aí? A Tereza tá. Não, estou ali sim. Então, na prática, a gente fez uma implementação desse biobanco ali na USP, mas a gente precisa evoluir no esquema de armazenamento do biobanco, né? Então, a gente está na fase de estabelecer parcerias para a implantação desse biobanco na Amazônia. A gente, só para entender, né, a gente teve suporte de biólogos para fazer esse trabalho, né? Então, toda a especificação foi feita junto com biólogos da USP e da USP de São Carlos. Mas eu entendo, vendo todas essas palestras, que a gente teria que estar conversando com outros parceiros para consolidar ainda mais a parte do biobanco propriamente dito. Legal, Tereza. Sim, sem dúvida. Eu acho que era uma das estratégias do evento, era isso, era tentar buscar iniciativas, de novo nessa questão, a gente vai voltar a falar nisso, espero que bastante, enquanto o tempo nos permitir, dessa questão de organização em rede, sobreposições de iniciativa. Então, assim, essa é um grande exemplo de uma iniciativa muito bacana, com um potencial enorme, que podia se aproximar justamente do pessoal que já tem essas iniciativas mais consolidadas em relação aos biobancos, às coleções e tudo mais. Manuela, você quer comentar alguma coisa em cima? Aproveitar que a gente já está no momento de perguntas / reflexão. Uhum.
Bom, eu vou primeiro agradeço a resposta pela Maria Tereza, pela Tereza, desculpa. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar nessa sessão, né, com velhos amigos, parceiros, né. A gente, assim, eu acho que a gente tem que continuar nessa busca aí de otimizar, assim, da construção de uma rede para a gente conseguir otimizar os poucos recursos que a gente tem. A gente tem iniciativas fragmentadas, apoios financeiros fragmentados, e eu acho que a gente deve trabalhar isso junto com o MCTI, que já apoiou tanto a nossa antiga rede, de recursos, biológicos, né, a rede brasileira de CRB. Eh, e é isso, e eu vejo essa iniciativa aqui, Paulo, e de novo eu parabenizo muito, você e os organizadores, como um pontapé para a gente começar ou recomeçar, ou dar continuidade a essa discussão. E, de novo, muito obrigada por essa oportunidade. Manuela, eu que agradeço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou direcionar a última pergunta, que é uma pergunta que chegou para a Lara, e aí eu vou fazer essa pergunta direcionada, e daí depois a gente já parte para umas reflexões. A gente, infelizmente, tem limitação do horário aqui do estúdio e tudo mais, e também do processo a gente terminou atropelando muita coisa para fazer, a grade ficou apertada mesmo. E aí eu vou pedir, por favor, a gente também tem uma limitação de participantes aqui na tela com vocês, mas eu tenho certeza que os outros participantes, outros palestrantes das outras sessões que estiverem aí, por favor, interajam nos comentários, interagem por chat, ou pode interagir comigo direto no celular, e assim que a gente for tendo espaço para ir colocando vocês e chamando em tela, a gente vai chamando, se quiser fazer algum comentário, alguma coisa, tá? Mas, ô Lara, eu acho que é uma pergunta de alguém que já tinha feito essa pergunta anteriormente, porque ela é muito parecida. Fizeram essa pergunta para o Guilherme, se eu não me engano, mas a pergunta é assim, ó, quais são as considerações éticas envolvidas na coleta e preservação de micro-organismos, especialmente aqueles de ecossistemas ameaçados e extremos? Tem alguma questão ética nesse contexto, Lara? Primeiramente que, no caso da microbiologia, a gente, no geral, coleta uma amostra, né? Não é um micro-organismo, porque a gente isola depois o micro-organismo da amostra, a não ser que sejam os superiores ali, os basidiomycetos, que tem os corpos de frutificação, que a gente coleta o fungo, né? Mas existe, claro, existe regulamentação, né? Existe a instrução normativa do Instituto Chico Mendes que norteia aí a coleta de amostras. Então, temos que seguir a lei, a legislação, né? Então, já está regulamentado. Isso aí é uma questão que os biobancos que trabalham com obtenção do material, né, coletar amostra, isolar e faz pesquisa, tem que seguir todas as legislações pertinentes, tem que estar atento a isso. Então, não só seguir a parte de coleta, como depois também atender aí toda a parte de uso, né, que é a lei de biodiversidade. Paulo, eu não sei se eu posso fazer uma contribuição final, porque eu acho que vai ser curto tempo, mas eu também gostaria de agradecer a oportunidade. E foi um evento maravilhoso. Eu não consegui despregar o olho aqui, assistir todas as palestras do começo ao fim. Uma iniciativa muito legal, muito importante. Parabéns para vocês aí que organizaram o evento. E concordo com a fala da Manuela. É um momento da gente resgatar, né, todo esse pessoal que está aqui hoje, está todo mundo maravilhado com os palestrantes, né? E a gente vendo também os participantes, mas os palestrantes com as falas de achando muito bom o evento, uma oportunidade única. Eu acho que a gente tem que realmente dar sequência e tirar alguma coisa de muito positiva para a gente avançar. E eu só queria destacar que, do ponto de vista de uma coleção de pesquisa, que é o meu caso, né, assim, o caso aqui do Biobanco CRM Unesp, que essas plataformas biotecnológicas, esse trabalho junto com o biobanco, ele é muito importante. E as empresas podem chegar na gente e fazer a mesma coisa, com projetos de pesquisas, com parcerias, e a gente ajudar com a pesquisa, além de fornecer o material, ajudar na pesquisa a chegar no resultado que a empresa quer alcançar. Né? Então, eu acho que também precisamos achar um caminho mais fácil para que isso aconteça. Legal, Lara, muito obrigado. A gente vai partindo mesmo para os finalmente, mas cada um de vocês eu quero escutar individualmente a resposta para uma pergunta que foi feita ainda de manhã,
Eu guardei ela com carinho aqui, olha só, ela foi feita pelo Samuel Paiva, né? Foi uma pergunta que eu guardei com muito carinho, porque era a nossa pergunta mestra de finalização, assim, de debates e tudo mais, e infelizmente o tempo, a gente priorizou a fala de vocês e não teve muito tempo para o debate, apesar que está tudo anotado e a gente vai chegar lá, a gente vai estar lá, ter sequência de tudo, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o Samuel, ele fala assim, olha, como os palestrantes, nas suas atuais capacidades e instituições, se enxergam ajudando a aumentar a interação e a governança dos biobancos nacionais? Essa pergunta é extraordinária, Samuel, e é uma pergunta que a gente tinha aqui na nossa estratégia de elaboração dos nossos pontos de reflexão. Então, assim, se todo mundo que estiver aí presente, e até os que estiverem aí acompanhando ali pela transmissão, se quiserem mandar seus comentários no chat, por favor, tá? Eu estimulo vocês todos a colocarem seus comentários nesse momento, mas vamos começar então respondendo essa pergunta e já aproveitando para cada um dar o seu depoimento e a sua finalização, o seu recado. Eu vou começar por uma ordem de sequência aqui para mim, tá? Alguém que já queria falar, mas eu estou enxergando aqui na sequência, eu vou obedecer de cima para baixo, da minha esquerda para a direita, e a Daniela é a primeira delas. Daniela, você pode dizer, assim, muito brevemente, como que a sua instituição e nas suas atuais capacidades se enxergam ajudando a aumentar a interação e a governança dos biobancos nacionais? E aí já, se você quiser finalizar e dar seus recados finais, por favor. Tá joia, muito obrigada. Bom, a gente se vê um pouco como um catalisador e viabilizador, né, de iniciativas para inovação, né, de conectar atores mesmo, né, isso que a gente vem fazendo. Como eu disse, estamos disponíveis, abertos, né, a todas as colaborações com todos os atores, e para viabilizar, né, como eu disse lá na minha apresentação, e a Manuela também reforçou, a gente tem tudo para fazer no Brasil, né, e espero que a gente continue e que fortaleça as interações entre as instituições e entre os atores para, de fato, desenvolver produtos sustentáveis da biodiversidade. Obrigado, Daniela. Alguma consideração final, alguma coisa? Quer algum recado? Acho que a gente não vai conseguir voltar para cada um de vocês. Se você quiser aproveitar para dar um recadinho rápido, senão eu já posso antecipar o próximo. Tá. Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão me escutando aí? Sim? Sim. Ah, então tá bom. Ô, Irene, você seria a próxima, mas eu te peço, com todo o meu respeito e meu carinho, que você sabe que eu tenho por você, o Antônio, ele está agoniado para sair, ele já me mandou mensagem aqui, eu preciso sair. Antônio, por favor, Antônio. A Irene, você permite, Irene, que o Antônio possa falar rapidamente na sua vez? Por favor. Obrigado, Irene, você é sempre um amor. Antônio, se você puder fazer suas considerações finais e aproveitando aí o gancho, se quiser aproveitar o gancho de como que você, nas suas atuais capacidades e as suas instituições se enxergam ajudando a aumentar a interação e a governança do Biobanco. O que o BCRJ pode fazer nesse contexto? Paulo, o BCRJ está sempre disposto a interagir, trocando experiências com qualquer coleção. Nós estamos nesse momento, na semana retrasada, eu tive uma reunião com o pessoal da SEGEC, lá no Inmetro, para tentar fazer um movimento de reunião de vários curadores e para nós discutirmos esse programa da 20.387. Muitas das vezes eu coloquei o BCRJ pronto para colaborar, inclusive financeiramente, com esse evento, mas muitas das vezes a gente fica um pouco desanimado com, às vezes, as faltas de políticas e interesse. Mas a gente não desiste, a gente está tentando cada vez mais, nós temos muito interesse em caminhar na 20.387. Como a Manuela falou, a Lara falou, tem pessoas aqui que estão se reunindo há mais de 15 anos, se não estou enganado. Isso começou em 2005, 2007 aproximadamente, da gente se reunir para entender 17025, de fazer parte do Centro de Recursos Biológicos, e a gente trabalhou muito para que isso acontecesse e, de repente, como eu falei na minha apresentação, parece que a rede CRB está congelada, criopreservada, e a gente tem que descongelar ela, colocar ela em cultura
e talvez se transformar numa rede de biobancos nacional, para a gente ter mais interação, e o BCRJ está muito disposto a fazer isso. E por último, Paulo, parabenizar muito, mas muito mesmo, foi um evento maravilhoso que se repita várias vezes. Um abraço a todos. Obrigado, Antônio. Obrigado pelas palavras. E é isso, Antônio. Acho que o propósito desse evento é esse, né? A gente, eu acho que no momento de aproximação primária com todos os palestrantes, eu falei, olha, é um evento de prospecção. A gente quer ver se a gente reativa várias coisas que a gente tem feito, que já fez lá no passado, que aprendeu, que quer fazer de novo, quer fazer melhor. E eu acho que um dos caminhos que está muito óbvio para nós e que são os exemplos que a gente tem para observar é a formação de redes, né? Então, a rede de centros de recursos biológicos a gente aprendeu muito, foi uma iniciativa e aí, de repente, a gente usar esse aprendizado para, quem sabe, agora ter uma rede de biobancos, né? E aí com a mesma justificativa, alicerçando, sendo um dos alicerces de uma plataforma de desenvolvimento nacional, né? Obrigado, viu, Antônio? Irene, agora sim, poxa, Irene, me perdoa, tá? E agora eu volto para você, você tem o seu tempo agora para você conversar com a gente e falar como é que você enxerga o INPI nesse contexto, como que as capacidades institucionais podem ajudar nas questões relacionadas ao biobanco. Você já falou aí das idas e tudo mais, mas de uma maneira geral, como que a sua instituição acho que só pode juntar as capacidades de interlocução, de inter-relação, apesar de estar dentro de um ministério, a possibilidade, a potencialidade de fazer isso de uma ação interministerial, com interlocução, como o INPI já fez no passado. Como é que você enxerga tudo isso, Irene? Conta para mim. Então, obrigada, Paulo. Eu queria começar realmente parabenizando o evento, foi sensacional, né? Também, como disse a Lara, também não me desgrudei, estou aqui desde de manhã, vou ter que sair correndo daqui a pouquinho também, levar meu filho na escola. Mas, enfim, a gente está aqui, o INPI está numa posição um pouco diferente, né? A gente não é um biobanco, então acho que a gente tem uma potencial de ajudar de uma forma mais transversal, né? Como a gente atuou também na época que a gente tinha a rede lá de CRBs, né? O INPI e o Inmetro também atuavam ali de forma transversal, né? E assim, eu acho que é isso, né? O que a gente puder fazer até para ajudar a identificar quem são as potenciais instituições que podem atuar como IDA e como elas podem se capacitar e se desenvolver, eu acho que é o que a gente tem para fazer. E se precisar de algum tipo de articulação junto ao MDIC ou alguma coisa assim também, com certeza a gente está sempre à disposição, tá bom? Super obrigada e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Fiquei muito feliz de ver o quanto a gente amadureceu, né, ao longo desses 18 anos aí que eu acompanho a questão das redes, das redes e dos centros de recursos biológicos, que agora são os biobancos, enfim. Acho que a gente amadureceu bastante sobre essa questão de estruturação e do papel dos biobancos, né, no ecossistema de inovação. Então, obrigada. Legal, Irene, eu é que agradeço, a gente é que agradece, né, Viviane? Lara, você quer falar rapidamente alguma coisinha para a gente seguir? Eu sei que você já finalizou ali, mas você tem o espaço, é seu também, se quiser responder essa pergunta, como Não, que você acha que... Diga, por favor. Sim, eu acho que a contribuição aqui do Biobanco Central de Recursos Microbianos, eu nem vou falar enquanto instituição, porque acho que ainda já tem um caminho aí para organizar as coleções dentro da própria instituição da Unesp, né? É um pouco diferente ter um biobanco dentro de uma universidade, né? Mas eu acho que enquanto Central de Recursos Microbianos, eu acho que daria para contribuir com essa questão do caminho da oficialização, né? Do reconhecimento institucional dos biobancos que estão dentro da universidade, porque esse caminho eu já trilhei quando eu estava na Unicamp e trilhei aqui também na Unesp, então acho que eu tenho bastante experiência com relação a isso. Que legal, Lara, e é uma coisa que a gente precisa muito, né? A gente já comentou aqui, eu reforço, isso também está na nossa estratégia, a questão da capacitação institucional no sentido da curadoria, da institucionalização, dos instrumentos, da harmonização desses instrumentos. TTM todo mundo tem, processo de depósito, de distribuição, todo mundo tem. Por que não chegar, né, numa troca de experiências em rede, onde a gente chega na harmonização desses processos? A gente não quer padronizar tudo igualzinho, a gente quer que eles sejam harmônicos, que eles tenham harmonia, né? A própria norma, ISO, ela fala, né, sobre padrões e tal, mas ela te dá o que é necessário ser feito. E aí cada um vai fazer o como ser feito, cada um vai
vai fazer adaptando à sua realidade, né? Então, e isso traz a harmonização. Então, quando a gente fala em padrão, não é tudo igualzinho, absolutamente igual. É algo muito harmônico e aí essa tua fala me lembra muito essa questão de que cada um pode contribuir, sim, né? Com a sua institucionalização, com sua experiência dentro desse processo, né? E aí, Márcia, você quer conversar com a gente um pouquinho sobre como você acha, como você vê a interação e, enfim, que a gente pode ter dentro desse projeto, dentro dessa estratégia? Como que as capacidades institucionais lá do Hospital do Amor e do Biobanco pode ajudar a gente nessa estratégia? Claro, então assim, também quero novamente agradecer, super prazer, também não desgrudei é, do evento, foi fantástico, né? Como a gente já imaginava que aconteceria. Então, diferente um pouquinho da Lara, né? A gente não está na universidade, a gente está dentro de um hospital. E eu acho, como eu sempre falo, né, Paula, sempre que a gente tem oportunidade, seja no comitê, seja em algumas situações, eu acho que assim, o segredo é de fato a troca, né? A gente perde muito tempo desenvolvendo talvez ferramentas e necessidades de cada um. E na verdade, como você falou, não precisa ser tudo igual. A gente tem que trocar experiência, a gente tem que trocar o que dá certo, o que não dá, o que tem que ser harmônico, como que a gente tem que trabalhar como uma rede nacional, né? Uma rede brasileira, talvez de biobancos. A gente tem biobancos com perfis muito diferentes, né? Que sem dúvida nenhuma precisam interagir mais. Então, a fala da Manuela foi fantástica, né? Porque ela casou bem a questão da biodiversidade com os humanos, né? Os biobancos humanos enfim, vem toda uma frente aí de pesquisa importante em termos de interação, microbioma hospedeiro, tipos de materiais biológicos que a gente vai estar trabalhando, como esses fluidos que estão crescendo cada vez mais no contexto de biópsia líquida. Então, assim, a minha fala é a de sempre, né? Eu acho que a gente precisa ter mais situações como essas aqui, como essa aqui, talvez, obviamente, não como um evento, mas como uma comissão, como né, um conselho, não sei como é que a gente pode criar isso, de biobancos nacionais, ver quem tem interesse em participar e começar essa troca e montar momentos como esse para divulgar, né? Para quem está começando, para quem está no meio do caminho, para quem já está à frente com alguns processos. Então, a minha fala é essa. Eu acho que o segredo está em a gente conversar mais, a gente se encontrar mais, e dentro das possibilidades de cada um, montar aí esse processo harmônico para que a gente tenha, de fato, o Brasil, né, a pesquisa no Brasil, focada, né, nessas coleções que estão armazenadas em biobancos se projetando cada vez mais. A gente tem perguntas muito específicas da população brasileira, né, como todos nós sabemos. Então, e também existe uma procura muito importante nesse sentido, de avanço tecnológico. Então, é isso. Eu acho que é buscar momentos e grupos de interação, de treinamentos, né? Eu acho que assim, a minha deficiência talvez aqui seja a mesma do colega ali do outro estado, ou da outra instituição, e a gente não troca, né? Enfim. Então, eu fico super à disposição, sempre estive, estou. O Hospital de Amor é super aberto para esse tipo de troca. A gente quer seguir com o avanço, a gente não quer só ter amostra, né? A gente quer ser produtivo, a gente quer avançar do ponto de vista científico e tecnológico. Então, a ideia é essa. Acho que a gente tem que se unir e em momentos diferentes, específicos, abrangentes, enfim. E a gente está super à disposição. Fecho a minha fala aqui, que eu sou apaixonada nessa área, então eu costumo falar muito. Mas queria novamente te agradecer toda a equipe, parabenizar, evento fantástico, fantástico. E eu acho que a gente tem que caminhar para uma semana, né? Não para um dia, porque é muita coisa. A gente quer falar e a gente quer trocar muito. Então, não sei, quem sabe a gente avança aí para essa semana, que sem dúvida nenhuma vai ser super produtiva. Parabéns e obrigada mais uma vez.
Legal, legal, Márcia. Sem dúvida nenhuma, a nossa intenção é essa, né? A gente vai evoluir sim para uma semana onde a gente pode fazer tudo junto. Parte técnica, parte científica, parte de formação de políticas públicas, tomadas de decisão. Essa é a nossa ideia, é uma das visões finalísticas dessa nossa estratégia. E aqui agora eu tenho a Tereza. Tereza, você quer fazer suas considerações finais e dar algumas palavras? Tereza Cristina? Como é que você acha que é? Você já comentou um pouco que talvez precise se aproximar um pouco mais dos biobancos e tudo mais, mas de uma maneira geral, como é que o LASU pode interagir com tudo isso e dentro das suas capacidades ajudar no processo de governança e de alavancar essa plataforma de suporte para o desenvolvimento nacional? Então, aqui primeiro eu senti que existe um potencial de colaboração imenso, né? A nossa contribuição poderia ser muito na parte de tecnologia digital, né? Nós temos utilizado blockchain como tecnologia base, mas hoje foi falado sobre as tecnologias digitais. Então, nossa grande especialidade é o uso das tecnologias digitais dentro desse contexto de biobanco, né? Mas eu vejo também, Paulo, porque nós falamos do biobanco dentro do genoma ali da Amazônia, né? Mas temos outros biomas, né? Então nós poderíamos também estender. Mas para mim o que é bastante latente é a importância de se criar essa rede, de criar mecanismos de compartilhamento de informação, como isso que vocês fizeram aqui, troca de experiência. E me parece que o assunto é enorme, então a gente teria que dividir isso em diversas sub-áreas para tornar mais eficiente a nossa colaboração. Mas eu estou super aberta e todo o nosso grupo está super aberto à colaboração. Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado, Paula. Paulo, muito obrigado, Doriane e toda a equipe que nos deu essa possibilidade. Obrigado você, Tereza Cristina, obrigado pela participação. Samuel, você que fez a pergunta, então me responda a ela. Como que a Embrapa, nas suas capacidades e instituições, como que você, né, enquanto palestrante em Embrapa, se enxerga ajudando a aumentar a interação e a governança dos biobancos nacionais? E, por favor, faça com suas considerações finais. Eu não esperava eu ter de responder a pergunta que eu fiz, cara. Mas tudo bem. Mas vamos lá. De maneira geral, a gente coloca a infraestrutura que eu mostrei para vocês, né, de todos os biobancos, de toda a governança que a gente tem, aberta para toda e qualquer instituição que quiser colaborar nessa área de alimentação e agricultura, seja animal, vegetal ou microbiana. Eu acho que a gente, como instituição pública, a gente tem, como foi mencionado, a falta de recursos, a diminuição de recursos. Então, a gente tem de aproveitar a infraestrutura. Não tem como ter uma sustentabilidade se a gente, como governo federal, não aproveitar a infraestrutura que já existe nas nossas instituições. Então, eu sei que é um desafio, eu sei que tem muita burocracia envolvida, né? Todo mundo que estão nas instituições sabem disso, mas é um desafio que a gente tem de fazer. Então, eu acho, da nossa parte, a gente coloca toda a nossa expertise, todas as nossas coleções, o sistema de informação, os 3 alelos estão abertos para qualquer instituição que quiser usar, que não tem ainda, né? Então, acho que esse tipo de colaboração e disponibilidade, novas espécies, a gente já tem sido procurado para armazenar espécies da biodiversidade, né, que podem estar ameaçadas de extinção. Então, eu acho, de novo, a infraestrutura tem que ser usada. Então, e um outro ponto interessante que a gente pode pensar no futuro é a comunicação entre as bases de dados, né? Como foi mostrado aqui, a gente já tem várias bases de dados para várias funcionalidades e a conexão entre elas ainda é frágil, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode... E nós temos vários sistemas já federais, né, nesse tema, né? Então, eu acho que isso poderia ser avançado também no futuro como grupo, né? Porque uma vez que, como aqui ficou claro, né, nós temos diversos públicos, né? Nós temos públicos da saúde,
públicos de biodiversidade, públicos de agronomia, de agricultura, e se a informação de todos esses grupos estiver disponível em várias bases de dados, né, com essa integração, isso só vai aumentar, né, a divulgação, né, de todos esses dados, de todas essas informações que já é mantida pelo governo brasileiro, né, tudo bem, temos críticas a isso, mas temos de valorizar também as decisões estratégicas que foram feitas para a gente ter todas essas coleções que a gente tem hoje, e a gente tem de aproveitar, e a gente tem de se interagir mais para que isso seja usado. Então, de maneira geral, era isso. Agradecer demais o convite, o evento foi um sucesso, eu aprendi demais hoje, né, assistindo todos vocês, e a participação, né, do pessoal da internet com comentários muito interessantes, com discussões muito produtivas. Então, eu tenho certeza que esse aqui só foi o primeiro evento de vários. Então, a ideia é que a gente se integre cada vez mais, e parabéns, Paulo, e vocês e as empresas por toda essa iniciativa de fazer essa conexão entre os biobancos. Esse realmente é um avanço que eu acho que não tem mais volta. A gente consegue, sim, levar isso só com a nossa disposição, né? Muitas das coisas que nós estamos falando aqui pode ser feitas apenas com o nosso tempo, né? Eu acho que isso vale a pena, é um tempo bem gasto. Obrigado. Obrigado você, Samuel. Obrigado pelas palavras. Manuela, então, por favor, se você puder nos fazer os seus comentários finais, eu te agradeço, e aí a gente parte para a finalização do evento. Por favor, Manuela. Obrigada, Paulo. Bom, a Fiocruz, né, como todos sabem, ela é uma instituição antiga, ela tem 124 anos e a gente tem coleções de mais de 100 anos. A gente vem trabalhando na institucionalização das coleções biológicas da Fiocruz desde 2008, né? Então, esse é um ponto realmente que a gente sabe que é muito complicado para as universidades, como a Lara comentou. E toda essa experiência da Fiocruz, com diversas iniciativas para fortalecimento das coleções, em termos de recurso específico para a coleção, RH, gestão da qualidade, etc., a gente sempre compartilhou com outras instituições, né? E estamos sempre disponíveis, e não vai ser diferente em relação ao Biobanco da Biodiversidade e Saúde. A nossa missão também é essa, né? Então, toda a experiência que a gente for adquirindo, toda a capacidade que a gente tem, a gente vai disponibilizar em colaborações nacionais, né, para fortalecer aí as nossas infraestruturas, mas internacionais também. E aí é um ponto que eu queria falar, que é o seguinte: eu tive semana passada, né, em Pretória, na África do Sul, por conta das discussões sobre as sequências, sobre as informações, sequências digitais, né, no âmbito da Convenção da Biodiversidade. É uma reunião preparatória para a COP16. E eu tive a oportunidade, então, de visitar o Biobanco da África do Sul, o Biobanco do Sambi, né, da instituição que cuida da biodiversidade, Instituto Nacional lá. E eu tive, assim, fui super bem recepcionada pela curadora, que inclusive me contou um pouco da experiência deles em organizar a rede nacional deles de biobancos. E ela, inclusive, compartilhou um documento, né, um roadmap para isso. Então, eu acho que a gente também pode aproveitar dessas experiências internacionais, ainda mais de países mais próximos aos nossos, né, ao nosso, né, em relação à biodiversidade, um outro país do sul global, tendo também suas dificuldades, como nós temos. E para finalizar, só uma questão que eu sempre falo para
em eventos de coleções de biobanco. Em relação voltando ao protocolo de Nagoya, né, como vocês sabem, alguns sabem, o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya e mais do que nunca agora a gente tem que ter o cuidado de cumprir com a legislação de outros países, tá? Então é importante quando as coleções fornecem material da biodiversidade de origem de outros países, que verifique quais são as exigências, e isso é possível através do Access and Benefit Sharing Clearing House da CDB. Bom, é isso, e parabéns de novo a essa iniciativa. Vamos unir esforços para fortalecer as nossas infraestruturas e conseguir, então, dar o retorno para a sociedade brasileira, né, que é o objetivo de todas as nossas infraestruturas. Obrigada. Legal, Manuela, obrigado. Então a gente vai indo para o nosso encerramento, né, Viviane? E aí eu queria só dizer algumas coisas que realmente esse evento, ele, além, claro, óbvio, de divulgação e tudo mais, ele realmente é o primeiro passo de uma iniciativa, de uma estratégia que tem por trás de tudo isso para a gente conseguir realmente fazer alguma coisa acontecer, né? E isso vai ter que ser construído, uma coisa a gente aprendeu muito, muito claramente, vai ter que ser construído com diálogo, com consenso, explorando as soluções, a capacidade, o potencial que a gente tem, a gente sabe que é enorme. E aí a gente precisa ver como com objetividade, de maneira coordenada, não de uma maneira rasa e superficial, mas de uma maneira muito bem amarrada, a gente pode fazer isso acontecer, né? A gente já teve algumas experiências anteriores que fazem a gente ser mais resiliente, né, e entender um pouco mais sobre como a gente pode fazer de uma maneira mais assertiva. Então, todas essas palavras, elas estão na estratégia, redes, observação, a Manuela falou do SAMB, tem também o BBMRI que quer se aproximar da gente, e tem a BCNet que quer se aproximar da gente. Aliás, o Antônio e a Márcia fazem parte da BCNet, os AISES, ele já se aproximou da gente lá atrás na pandemia e foi muito receptivo quando ele colocou alguns biobancos nacionais dentro da rede. Tudo isso está no nosso radar, né, e vai compor essa estratégia. O planejamento é muito importante, aí a gente conta com o Ministério do Planejamento, o MCTI vai ter que se envolver, o MMA, ou seja, a gente está falando de uma coisa é uma coisa interministerial, multidisciplinar, e a gente vai ter que contar também com alternativas, né, para a participação da iniciativa privada, a gente vai ter que contar com tudo isso, observar, conversar muito sobre tudo isso. Mas eu estou falando tudo isso porque para dizer a vocês que realmente essa é uma estratégia por trás de uma iniciativa que a gente dá o primeiro passo com esse evento. E aí eu agradeço, Viviane, demais a Nuremberg Messe por ter abraçado essa causa, né? Já posso chamar que vocês abraçaram essa causa, né? E aí eu queria agradecer pessoalmente, até escrevi para não esquecer, o JP e o Diego Carvalho, que foi ali que a semente brotou. E aí a Nádia Bento me acolheu, me recebeu de uma maneira incrível. Um grande beijo para ela, sempre muito receptiva e entusiasmada e me levando para frente, para cima. Você, demais, Viviane, demais pela parceria, por todos os momentos. A Doriane, que eu não sei nem o que falar da Doriane, né? Tá lá. A Cíntia, a Isabelle, todo mundo se eu esqueci de alguém, por favor, da equipe que trabalhou por trás disso. Pessoal aqui da Bronx, contente que está aqui ajudando aqui a gente, fazendo toda a coisa acontecer. Queria um agradecimento especial para o Vanderlei e para a Rosana Vanzoler, que ajudaram demais, assim, em momentos, infelizmente não chegamos ali onde a gente queria nas ideias iniciais, mas eles nunca deixaram de apoiar e de dar direcionamento. Todos vocês, os palestrantes, todo o público perseverante que ficou aí, né, o tempo inteiro com a gente até hoje, num formato que a gente tentou trazer para poder dar um pouco mais de dinâmica, já que o conteúdo é muito extenso, né, aos nossos patrocinadores, a Hamilton Storage, acho que você vai falar um pouquinho mais também sobre isso, né, Viviane? Enfim, do meu lado, eu só gostaria de agradecer, e eu estou vendo assim um potencial enorme que me dá um fôlego, uma motivação muito grande, tanto pessoal e enquanto Bioqualis, para a gente de novo retomar mesmo essa luta e tentar fazer dos biobancos uma verdadeira plataforma, um alicerce, um suporte para o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento sustentável da biotecnologia nacional. Viviane, eu passo para você, então, para o encerramento e as palavras finais. Obrigada, Paulo. Em nome da Nuremberg Messe Brasil, quero expressar nossa gratidão pela parceria com você, por você ter trazido convidados palestrantes tão brilhantes para esse evento de hoje.
Agradeço muito a todos aqueles que se inscreveram e puderam acompanhar todo o conteúdo do evento. Eu gostaria de fazer um pedido para que, por gentileza, vocês possam preencher a pesquisa de satisfação que foi colocada no chat. Essa pesquisa de satisfação vai ficar na última tela, aqui após o evento, com o QR Code. É muito importante ter esse feedback de vocês para que nos próximos eventos a gente possa trazer novos insights, novos nomes, inovações, e vocês possam ficar realmente contentes e trazendo tantos elogios para a gente como nós tivemos hoje. A minha visão geral sobre esse evento no dia de hoje foi que tudo isso mostrou tanto caminho, tantas oportunidades na área de biobancos. Eu acho que isso faz do evento realmente um grande sucesso. E para a próxima edição, a gente tem uma novidade. O Biobank Brasil Summit ele vai ser presencial, então em breve vocês vão receber novidades sobre o evento em 2025. Deixo aqui meu agradecimento à Hamilton Storage, patrocinador do evento, e a todos os parceiros institucionais. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos os palestrantes que eu sei que estão aí conosco até o fim, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço para todo mundo.